Ó, item de 97, né, questão de física. No arranjo mostrado a seguir, do ponto A, largamos com velocidade nula duas pequenas bolas que se moverão sob a influência da gravidade em um plano vertical, sem rolamento ou atrito, uma pelo trecho ABC e outra pelo trecho ADC. Daí ele fala que as partes AD e BC dos trechos são paralelas e as partes AB e DC também. Tá, os vértices B de ABC e D de ADC são suavemente arredondados para que cada bola não sofra uma brusca mudança na sua trajetória. Daí ele fala: pode-se afirmar que a bola que se move pelo trecho ABC chega ao C primeiro. A bola que passa por ADC chega primeiro ao C. As duas bolas chegam juntas, depende da massa, e é necessário saber as massas e os ângulos para descobrir. Bom, essa é uma questão que você pode encontrar ela, né, resolvida na internet e pode encontrar também até no livro de mecânica aí mais conhecido, etc. Mas é uma questão que muitas vezes ela não é resolvida assim, como eu posso dizer, de maneira completa, né? Você pode ver uma resolução que às vezes vai chegar até a metade, não vai prosseguir. Então, eu vou tentar fazer aqui uma resolução completa, mesmo que ela seja um pouco mais demorada, né? Eu vou apresentar uma solução um pouco mais completa, até porque vai abordar uma manipulação que é até comum no ITA, eu acho pertinente, né, esse tipo de coisa. Só para deixar mais claro, essa é uma questão que ela não usa apenas o conhecimento de movimento uniformemente variado. Você também precisa ter algum conhecimento em energia, né? Ou em mecânica. Eu acho que isso não é um problema tão grande, já que muitas das pessoas, né, já tiveram essa matéria ou já viram isso antes. Mas, infelizmente, essa é uma questão que, de fato, usa esses conhecimentos aí de dinâmica para resolução. Então, vamos lá. Como é que eu esquematizei essa solução? Primeiro, eu quero deduzir uma coisa. Quero deduzir qual a velocidade média no movimento uniformemente variado. Depois disso, eu vou usar isso para a gente conseguir calcular esses tempos e comparar eles, beleza? Ó, só para fazer algumas ressalvas. No ponto A, né, a velocidade de todo mundo é zero. Então eu já vou escrever aqui na imagem, a velocidade de todo mundo é zero. Ó, no ponto B, eu vou falar que ele tem uma velocidade VB e o de baixo tem uma velocidade VD. E no ponto C, os dois vão ter uma velocidade VC, certo? Ok. Só para elucidar uma coisa, essa parte do suavemente arredondado que ele coloca aqui, eu acho que isso que é só para dizer que a velocidade ela é redirecionada, né? Você não tem nenhum impacto, só muda a direção, tá? Então isso aqui não é tão importante, mas torna a questão aí factível, eu diria. Beleza. Bom, a gente pode nomear aqui, dar alguns nomes para os nossos trechos. Ó. Eu vou falar que o comprimento do AB vai valer um Lzão. E o comprimento do DC vai ter também o comprimento Lzão. Por quê? É um paralelogramo, então as faces opostas têm o mesmo tamanho. Do mesmo jeito, eu vou chamar aqui de Lzinho, beleza? Ok. Ok. Mas então, o que acontece aqui é que a bolinha, quando ela desliza por essa rampa um pouco inclinada, ela desenvolve uma aceleração, se fosse uma aceleração devido à gravidade, etc., a componente da gravidade nessa direção. Eu vou facilitar as coisas, certo? E vou colocar aqui uma, uma aceleração azinho. Vou falar que tem uma aceleração azinho nesse trecho, pouco inclinado. Nesse trecho pouco inclinado também tem uma aceleração azinho. No trecho muito inclinado, vou falar que a aceleração é azão. Tudo bem? Ok, isso daqui você até poderia intuir, né, que a aceleração no trecho menos inclinado é menor, etc. Beleza? Na verdade, a gente está trabalhando aqui com a componente da gravidade nessa direção. Isso fica mais claro em, em dinâmica. Então, ó, se eu até dar um nome aqui para os ângulos, não vai ser necessário no final da questão não, mas é só para a gente fazer umas relações, beleza? Alfa e beta. Essa aqui vai ser as inclinações
das nossas barrinhas, beleza? Ok. Bom, a gente consegue, então, calcular, né, quais seriam essas velocidades VB e VD, né? Usando o quê? Usando conservação de energia. Bom, eu acho que essa matéria ela é, assim, relativamente básica, então eu vou considerar que você já sabe, né? Qualquer coisa é só você procurar avançar isso, mas eu não acho que isso compromete a questão. Uma questão bem bacana. Ó, do A para o B, a gente tem um desnível, certo? Ó, uma altura aqui, vou chamar ela de Hzinho. E do A para o D, ou da mesma forma de B para o C, né, a gente tem um desnível aqui que eu vou chamar de Hzão. Bom, você pode pensar nesse triângulo aqui, ó, deixa eu só mover. A gente pode fechar esse triângulo, a gente consegue perceber que o L e o Hzinho tem uma relação. Ó. Se a gente pegar aqui um triângulo, ó, a gente vai ter um triângulo retângulo. Aqui vai ser L, aqui vai ser Hzinho, aqui vai ser alfa. Ou seja, HLzão seno alfa. Beleza? Aqui também a gente tem esse triângulo. Ó, vai ter aqui um triângulo. Aqui vai ser beta. E aqui ó, vai ser Lzinho, certo? E aqui vai ser Hzão. De forma semelhante, a gente vai ter que Hzão é Lzinho seno de beta. Beleza? Ok. Mas então, o que eu estava falando da conservação de energia é porque a gente sabe que a velocidade depois de uma queda de uma altura h, ela é o que? A velocidade do corpo. É uma velocidade que vai ser igual a raiz de 2 vezes a gravidade vezes essa diferença de altura, certo? Então a velocidade em B vai ser a raiz de 2 de h. Assim como a velocidade em D vai ser a raiz de 2g hzão, né? Ok. Muito bom. Então a gente já tem as velocidades em B e em D. Mas e qual a velocidade em C? Bom, a velocidade em C a gente pode calcular de maneira semelhante. Né? A velocidade em C ela vai ser raiz de 2g. E qual a queda que ele sofreu? Bom, a queda foi Hzinho, depois o Hzão. Então é a soma de Hzinho com Hzão. Ó, ok. E percebe que, por conta disso, como a velocidade adquirida só depende da queda, a velocidade das duas bolinhas no C é idêntica, né? As duas só têm a mesma velocidade em C. Isso é bem legal. Ok. Então a gente já tem a velocidade das nossas bolinhas em A, B e C. Né? Só lembrando aqui que a velocidade das bolinhas em A é zero. Então a gente já tem a velocidade dela em todos os pontos. Bom, mas a gente está pensando em tempo. Então como a gente vai fazer para relacionar? Bom, eu vou fazer uma dedução que eu acho que você encontra em livros, etc., mas que eu acho ela bem legal. Ó, vou relacionar a velocidade média com as velocidades no início e no fim do movimento uniformemente variado. Lembrando que isso aqui só vale para o movimento uniformemente variado, tá? Ó, como é que funciona? Qual a definição de velocidade média? Não é distância percorrida dividido pelo tempo? Bom, mas quanto vale a distância percorrida no movimento uniformemente variado? Vai valer a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, mais a velocidade inicial vezes o tempo, certo? Se a gente dividir isso aqui pelo tempo, a gente vai ficar como? Vai ficar com AT sobre 2 mais a velocidade inicial. Lembrando outra formulinha, a gente sabe que a velocidade final é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A gente pode isolar ó, a aceleração vezes o tempo e a gente obtém que a aceleração vezes o tempo é a velocidade final menos a velocidade inicial. A gente pode substituir aqui em cima ó, e vai ficar com velocidade média é velocidade final menos velocidade inicial sobre 2, certo? Isso somado com velocidade inicial. Bom, se você igualar os denominadores, né, multiplicar em cima e embaixo por 2, né, você vai ver que vai dar
V1 mais VI, na verdade, mais VF sobre 2. Então é a média das velocidades, certo? Isso aqui é bacana de você ter memorizado. Ok, mas se eu usar essa definição, eu consigo o quê? Que a distância sobre o tempo, ela vai ser a velocidade inicial mais a velocidade final sobre 2, e aí é possível a gente obter quanto vale esse tempo. Tempo é 2 vezes a distância sobre a média da velocidade final e da velocidade inicial. Ou melhor, é a distância sobre a média, que na verdade dá 2 vezes a distância sobre a soma, né? Beleza. Então, essa aqui é uma formulinha que é bem legal da gente usar nesse exercício. Em outros exercícios também, né? Então, continuando aqui nosso exercício. Ó. Vamos lá. No trecho, ó, vamos lá, no trecho AB, no trecho AB, quanto vale o tempo? Percurso. Ó, é o comprimento do trecho AB, que vai ser Lzão, vai ser 2 vezes Lzão, sobre a soma das velocidades. Ó, a velocidade em A é 0 e a velocidade em B eu indiquei aqui, ó. Então vai ficar 0 mais raiz de 2GH. Então vai ser 2L sobre raiz de 2GH. No percurso BC, o tempo, né, BC, ele vai ser 2Lzinho, 2Lzinho dividido. Mas, ó, deixa eu fazer um pouco mais embaixo, eu acho que vai ficar apertado. Ó, no percurso BC, então o tempo BC, que ele vai valer quanto? 2Lzinho sobre velocidade inicial do percurso, ou seja, velocidade em B, 2GH, mais a velocidade final nesse percurso, que é velocidade em C, que é 2G H mais H. Então, a partir disso, a gente sabe quanto vale o tempo para percorrer a ABC. Vale a soma desses tempos, certo? Então, vai valer 2L sobre raiz de 2GH mais 2L raiz de 2GH mais raiz de 2GH mais H. Ó, de forma semelhante, a gente pode fazer para o percurso AD. Ó, vai ficar tempo de AD é o tamanho desse AD, que é Lzinho, sobre 0, mais velocidade em D, que é 2GH. Isso nada mais é do que 2Lzinho sobre raiz de 2GH. Para o percurso DC, fica mais parecido com o BC ali, ó, TDC vai ser o comprimento, 2 vezes o comprimento, né, do percurso, sobre a velocidade inicial no percurso, que é 2GH, mais velocidade final, que é a mesma dessa aqui, 2G H mais H. Dessa forma, ó, o tempo ADC vai valer quanto? Vai valer a soma. 2Lzinho sobre a raiz de 2GH mais 2Lzão sobre a raiz de 2GH mais raiz de 2GH mais H. Beleza. Agora eu vou fazer uma pequena substituição aqui. Vamos lá. Vamos voltar aqui para cima. Ó. Da dinâmica, né, a gente vai aprender isso mais para frente. A gente sabe que a aceleração numa rampa inclinada alfa, com a horizontal, ela vai ser g seno de alfa. Assim como a aceleração azão vai ser g seno de beta. Beleza? Bom, isso daqui eu vou usar de que forma? Eu vou relacionar da mesma forma que eu relacionei esse Hzinho e Hzão. Ó, tá vendo a semelhança? A gente percebe que o Azinho está relacionado ao seno, do mesmo jeito que o Hzão está relacionado ao seno de beta, né? O seno de alfa e seno de beta. Dessa forma, a gente consegue transformar o H em L seno de alfa e depois transformar esse G seno de alfa que vai aparecer em A. Como assim? Vamos fazer isso aqui, ó.
Ó, vamos lá. O VB, ele vai ser 2GHzinho, certo? A gente pode substituir quanto vale Hzinho, ó. Vai ficar 2G L seno de alfa. Mas aqui em cima a gente sabe que G seno alfa é Azinho. Então vai ficar raiz de 2, né? A Lzão. Beleza? Porque G seno alfa, certo? É Azinho, aqui em cima. Do mesmo jeito a gente pode substituir aqui, ó, para ficar o como, ó. 2G, quanto vale Hzão? L seno beta. Quanto que é seno beta vezes G? Ó, seno beta vezes G a gente chamou de Azão. Então vai ficar 2 raiz de Azão Lzinho. Beleza? Ó, aí a gente consegue reescrever VC também. Eu vou puxar ele para cá. VC vai valer quanto? Vai valer raiz de... Ó, 2GHzinho a gente já sabe que é 2AL. Então vai ficar 2Azinho Lzão. E 2GHzão vai dar 2ALzinho. Beleza? Então eu posso substituir agora tudo isso que eu simplifiquei ali, certo? Com esses Hs, eu vou substituir tudo por esses valores que eu encontrei aqui. Ó, vamos fazer isso? Quanto vai ficar o T ABC? O T ABC vai valer 2Lzão, né? Raiz de 2 de Hzinho é raiz de 2, ó, Azinho Lzão, mais 2Lzinho, raiz de 2ALzinho, mais raiz de 2ALzinho, mais Azão Lzinho. Ó, mais 2 Azão Lzinho. O tempo ADC vai ficar parecido, vai ficar 2Lzinho sobre a raiz de 2 Azão Lzinho, mais 2Lzão sobre a raiz de 2 Azão Lzinho, mais a raiz de 2 Azinho Lzão, mais 2 Azão Lzinho. Ok, depois de fazer toda essa manipulação matemática, a gente percebe que a gente tem uma expressão muito feia, né? Uma expressão muito confusa. E o que eu acho melhor fazer nela? A gente bota em evidência tudo que é possível e depois racionaliza. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou mostrar que isso vai simplificar e a gente vai conseguir resolver a questão, descobrir qual deles é maior. Beleza? Bom, percebe que aqui ó, a gente pode colocar 2 sobre a raiz de 2 em evidência. O que é 2 sobre a raiz de 2? 2 sobre a raiz de 2 nada mais é do que raiz de 2, né? Ó, percebe? Ó, 2 raiz de 2, tem aqui 2 raiz de 2, 2 raiz de 2. Então, colocando 2 sobre raiz de 2 em evidência, nada mais é do que raiz de 2. Em evidência, a gente vai ficar como? A gente vai ficar com Lzinho sobre raiz de Azinho Lzão, mais Lzinho sobre raiz de Azinho Lzão, mais raiz de Azão Lzinho, mais Azinho Lzão. Mesma coisa vale para cá para baixo, vai ficar Lzinho sobre raiz de Azão Lzinho, mais Lzão sobre raiz de Azão Lzinho, mais raiz de Azão Lzinho, mais Azinho Lzão. Bom, como eu disse, a gente pode racionalizar, né? Eliminar as raízes do denominador. Como é que vai ficar? Ó, vai ficar Lzão, multiplicando em cima e embaixo pela raiz, vai ficar ALzão, raiz de ALzão. Isso vai cortar o Lzão aqui, mas a gente simplifica depois. Aqui a gente tem que multiplicar por raiz, essa raiz aqui, menos essa raiz aqui, para aparecer aquele produto, aquela identidade, né? Aquela diferença de quadrados, e aí a gente consegue simplificar. Ó, Lzinho, raiz de ALzão mais Azinho Lzão, menos raiz de Azinho Lzão. No denominador vai ficar a diferença de quadrados, né?
menos Azinho Lzão. Bom, vou continuar aqui, ó, só para acabar de simplificar. Ó, fazer de vermelho, vai cortar o Lzão, certo? Esse aqui vai cortar com esse. E aí esse Lzinho vai cortar com esse Lzinho. Então no final a gente vai ficar com vai ficar raiz 1 sobre A, né? Raiz de Azinho Lzão mais 1 sobre Azão, raiz de Azão Lzinho mais Azinho Lzão, menos raiz de Azinho Lzão. Aqui teria que ser colchete, né? O TADC, ele vai ser bem parecido, então eu não vou fazer o desenvolvimento passo a passo, certo? Dá para notar como eles são parecidos. Então vai ficar 1 sobre Azão, raiz de Azão Lzinho, mais 1 sobre Azinho, a parênteses, essa mesma raiz, menos raiz de Azão Lzinho. Beleza? Bom, agora a gente já está terminando a questão. Por quê? Percebe que a gente tem vários termos em comum aqui, ó. Então, basta que a gente subtraia os dois, para a gente conseguir comparar eles. Vamos fazer isso? TABC menos TADC vai ficar como? Vai ficar a raiz de 2, né? Está em evidência nos dois. A gente já pode, ó, vamos colocar em evidência 1 sobre A. Vai ficar daqui, vai ficar raiz de Azinho Lzão. Subtraindo esses dois, menos menos dá mais. Ó, Azão Lzinho mais Azinho Lzão. Ó, aqui era Azinho Lzão, cuidado. Azinho Lzão. Mais 1 sobre A. Vamos mover isso daqui para cá. Acho que acabou movendo demais ali. Vou ver isso aqui para a esquerda para conseguir desenvolver a expressão. Depois que simplifica, ela vai ficar bem mais fácil. Ó. Vai ficar raiz de Azão Lzinho mais Azinho Lzão menos Azinho Lzinho. Agora desse aqui vai vir só esse termo aqui, ó. Menos raiz de Azão Lzinho. Beleza? Agora percebe, esse termo é esse termo aqui negado, ó. Esse aqui é menos esse aqui. Tá vendo? Que legal? A gente pode colocar em evidência. Então vai ficar raiz de 2, raiz de Azinho Lzão, mais raiz de Azão Lzinho, menos a raiz da soma deles, multiplicado por 1 sobre Azinho, menos 1 sobre Azão. Beleza? Agora a gente terminou a questão. Ó. Por quê? Raiz de 2 é positivo, certo? Esse termo todo aqui ele é positivo. Eu posso até demonstrar que ele é positivo. E esse daqui ele é positivo? Bom, é claro que ele é positivo. 1 sobre o número menor, menos 1 sobre o número maior, também é positivo. Ó. Entendeu? Por exemplo, 1 sobre 2 menos 1 sobre 5, ó, esse número aqui é menor do que esse. Então esse aqui, menos esse, dá um número positivo. Então a gente descobriu que ele é produto de 3 números positivos. Ou seja, ele é positivo. Finalmente, a gente fica com ABC menos TADC positivo. E aí a gente demonstrou agora que a TADC é menor do que TABC. Então o cara que passa por baixo realmente tem um tempo menor. Ó, então o trecho ADC chega ao ponto C primeiro, alternativa B. Bom, para provar esse do meio aqui, ó, esse daqui é bem fácil, né? Para provar que esse do meio aqui é verdade, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, ó. Quanto que dá? Essa raiz aqui elevado ao quadrado. Ó, vai dar o primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, certo? Mais 2 vezes o produto. Bom, mas esse produto aqui ele é maior que zero, certo?
Então, se eu tenho uma coisa somada com outra maior que zero, isso é maior do que só isso, entendeu? Então, a Lzão mais a Lzão Lzinho, somado com alguma coisa positiva, é maior do que ele, certo? Então, a gente pode pegar esses extremos e tirar a raiz. Vai ficar que raiz de Azinho Lzão mais raiz de Azão Lzinho é maior do que a raiz da soma. Isso aqui vale em geral, tá, gente? A soma das raízes é maior do que a raiz da soma. Beleza? Então, ó, demonstrando aqui que raiz de Azão Lzinho mais raiz de Azinho Lzão menos a raiz da soma é positiva. Esse daqui, ó, Azinho menor que Azão, 1 sobre Azinho maior do que 1 sobre Azão, 1 sobre Azinho menos 1 sobre Azão, positivo. Beleza? Bom, é, é uma resolução aí mais longa que eu preferi fazer, já que é muito fácil achar uma solução rápida e às vezes incompleta na internet. Então eu preferi dar essa solução aqui, que ela é mais longa, mas é uma solução mais correta, né? Porque eu estou demonstrando de fato que a ADC é menor do que a ABC, certo?